chamada porcelana. Essa porcelana é uma matéria muito resistente, tá? É cozida numa alta temperatura, mais ou menos 1200, 1300 graus, tá? E o que fazia? Fazia com que o objeto fosse muito resistente. Quando os europeus, no século XVI, né, viram essa matéria, eles acharam maravilhoso. Sabe por quê? Porque eles não tinham, por exemplo, um prato que fosse fino, tão fino como isso, fosse branco, colorido, e isso aqui virou o sonho de consumo na Europa, tanto medieval como pós-medieval e também do período clássico, tá? Só que foi uma trajetória muito grande para eles conseguirem, porque a técnica da porcelana, e esse aqui é outro, aquele vocês viram uma companhia das Índias, de Macau, né? Que é branco e azul, só que esse aqui é mandarim, e o mandarim ele é todo pintado à mão e com filetes de ouro. Então isso daqui era um prato de elite, de reis, e quando os europeus viram isso, eles ficaram fascinados, e aí eles tentaram fazer, sabe o quê? Copiar, mas eles não conseguiram copiar, porque a matéria que eles faziam era uma outra coisa que não podia ser chamada de porcelana, e passou a ser chamada de louça. Teve a faiança, que é uma outra coisa mais primitiva ainda, mas a louça ela era diferente, porque ela quebrava muito fácil. Apesar dele parecer, olha só a cena, apesar desse aqui a cena ser parecida com essa, esse aqui resistia ao impacto e esse aqui quebrava facilmente, e eles não conseguiram fazer durante muito tempo, né? Só que nessa trajetória, o que aconteceu? Vários deles na Europa começaram, cada fábrica fazia o seu, só que eles estavam copiando. Basicamente, ó, cada um tem uma marca. Isso aqui, sabe de quando é? 1815, 1820, 1830, e cada um tinha uma marca e estavam reproduzindo o mesmo desenho. O mesmo desenho que teve origem lá na China. E aí sabe o que aconteceu? Em 1852 foi criada a lei da patente, no qual disseram, não podem mais copiar o desenho do outro, do coleguinha. Tá? E aí o que aconteceu? Cada um começou a desenvolver o seu prato, tá? E aí vamos variar e vamos botar rosa, vamos variar e vamos botar azul, e cada um desenvolveu uma cena, e a louça acabou virando uma coisa de doido, bonito, opções variadas, né? Cada um produziu o seu, né? Até o momento em que as pessoas começaram a ficar saturadas, porque depois de um tempo começou a juntar cor, então virou branco, azul, amarelo, verde, isso poluiu demais, e aí chegou um momento que alguém falou, chega, vamos fazer uma coisa clean. E aí começaram a fazer o prato só branco. Eu não trouxe o branco só, eu já trouxe um que tinha um filete colorido. Depois começaram a fazer com um filetezinho dourado. Depois eles começaram a colocar um raminho de trigo, tá? E aí começaram a evoluir, até o momento que botou o relevo com a cor, e daqui a pouco começou a pintar o relevo, e aí o prato não só virou aquele colorido, como ainda em relevo, quer dizer, ficou mais poluído ainda. E essa, gente, é a história da louça e da cerâmica europeia, com todas as variações. E aí hoje, né, para ilustrar o nosso final da aula, né, aqui a gente tem, por exemplo, o pote de farmácia, tem escarradeira. Sabe o que é escarradeira? É de cuspir, sabe por quê? Porque as pessoas mastigavam muito o fumo do século XIX, tabaco, inclusive, a bandeira do Brasil Imperial, o que era? É o café de um lado e o ramo do tabaco do outro, que era um grande exportador. Então, os lugares públicos, os vagões de trem, as casas dos nobres, todos eles tinham uma escarradeira, que era um objeto como esse, que as pessoas cuspiam, jogavam uma aguinha, e depois, pela boquinha do leão, ó, eles acabavam jogando fora, lavavam assim e jogavam fora. Tá? Bem, e aí, continuando na história, tá? A gente vem só para concluir, porque é uma aula rápida, né? Só uma demonstração. E aí eu não tinha os pratos, né, mais recentes, aí eu peguei os pratos que eu uso em casa. Olha só, essas daqui são as mesmas
peças basicamente que aquela lá. Só que essas daqui foram compradas há 1 ano ou 2 anos e aquelas ali têm 100, 150 anos. E o que significa isso tudo? Tá? Esse aqui já é uma espécie de um vidro, não é nem propriamente a louça. É quase um vidro misturado que parece até uma opalina. Tá? E o que significa isso tudo? Só para a gente concluir. Significa de que o nosso instrumental, que são os nossos pratos, os nossos talheres, eu até trouxe umas coisas que não havia espaço, tá? Talheres também, tipos de prata, de ouro, para mostrar, mas a gente faz na próxima aula. É que o homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, né? Então está sempre inovando.